Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Desativação de ferrovia que liga Corinto à Bahia pode afetar a economia e mobilidade de municípios. Redes sociais prejudicam saúde mental de crianças e adolescentes. Eli Tarquínio, do PV, retorna à Assembleia para seu 8º mandato. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. A ferrovia que liga a cidade de Corinto à Bahia pode ser desativada até 2026. A empresa VLI, que detém a concessão dos trilhos, quer devolver o trecho ao governo por não considerá-lo viável economicamente. Uma audiência da Comissão de Transporte debateu os impactos da medida, que pode prejudicar a economia e a mobilidade de várias cidades do estado. O trecho é hoje operado pela VLI Multimodal. Do Grupo Vale, a VLI é uma das controladoras da Ferrovia Centro-Atlântica, que detém a concessão dos trilhos no Brasil. Por ocasião da renovação do contrato de concessão, a empresa quer devolver trechos que considera economicamente desfavoráveis. Na lista estão os trilhos que vão de Corinto, na região central de Minas, ao Porto de Aratu, na Bahia. E o trecho de Corinto até Campo Formoso, ele não tem carga suficiente para que a renovação desse trecho faça parte. O contrato de 30 anos de administração do trecho é válido até meados de 2026. Até essa data, a VLI estará operando entre Corinto, na região central de Minas, e Campo Formoso, na Bahia. A partir daí, a concessionária propõe ao governo federal devolver a extensão de trilhos, pagando 3,6 bilhões de reais em indenização, valor estimado para a recuperação da malha, conforme previsto em legislação. Representantes da RHI Magnesita acionaram a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedindo intervenção junto ao governo federal pela manutenção da operação do trecho ferroviário. A RHI Magnesita explicou que sem o transporte ferroviário para o escoamento da produção, a opção seria por rodovias, o que pode elevar custos operacionais e riscos à segurança. O país já é muito pobre, muito deficitário em ferrovias, né? Numa dimensão continental, a ferrovia é o transporte mais viável para as matérias-primas, para esses insumos de importância para as indústrias no país. O governo de Minas diz que é contrário à devolução do trecho por ser estratégico para o estado e diz estar atuando junto ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A empresa tem essa preocupação, os estudos apontam que esse trecho hoje ele não é economicamente viável, então a gente precisa avançar nessas discussões de maneira a buscar realmente essa solução de como tornar esse trecho viável. A VLI garantiu em reunião que continuará servindo até que haja um novo operador. No próximo dia 30, ocorrerá em Belo Horizonte a primeira das 4 audiências públicas que serão realizadas pela União para debater a devolução dos trilhos. Em Minas Gerais só vai ter uma audiência pública, nós temos 47% dessa malha. É muito pouco em uma audiência decidir tudo. Vai ser uma perda econômica, perda de empregos e outra coisa, o prejuízo é grande. Nós vamos perder as linhas de carga. Isso é muito sério o que está acontecendo. A comissão definiu o transporte ferroviário como tema em foco 2023-2024, que é um monitoramento intensivo de políticas públicas feito pelas comissões da Assembleia. Essa fiscalização é feita por até 2 anos e pode envolver uma série de ações, como envio de pedidos de informações, elaboração de estudos técnicos, realização de audiências e visitas. A expansão do metrô de Belo Horizonte, lançada ontem, já está dando polêmica. Famílias que serão removidas para a construção da linha 2 protestaram na Assembleia contra o processo de desapropriação conduzido pela concessionária Metrô BH. As famílias lotaram o auditório da Assembleia em protesto contra a concessionária que fará a expansão do metrô da capital mineira. Segundo a empresa Metrô BH, 343 famílias serão removidas no trajeto entre os bairros Nova Gameleira e Barreiro. As desapropriações acontecerão a partir do ano que vem e serão feitas na medida em que a obra de 10 quilômetros for avançando. Segundo os representantes da empresa na audiência pública, será dado um prazo para que as pessoas encontrem outra moradia e todas as despesas com as mudanças serão pagas pela concessionária.
A falta de definições da empresa Metrô BH quanto à data das remoções e o que acontecerá com cada família deixou os moradores revoltados. Segundo a deputada Bela Gonçalves, que solicitou audiência pública, os 28 milhões de reais destinados pela empresa para as desapropriações significam que cada uma delas custará em torno de 80 mil reais. Para a deputada, é preciso que a empresa reveja seu plano de remoção das famílias. Se o plano não for revisto, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai ser judicializado, isso vai atrasar as obras do metrô, isso vai prejudicar o sonho da população de ter o metrô até o Barreiro. 3,2 bilhões de reais de dinheiro público já está em caixa da Metrô BH, não tem por que ela se negar a construir conjuntos habitacionais, a fazer uma forma de reassentamento digno dessas famílias. A linha 2 do metrô de Belo Horizonte deve chegar ao Barreiro apenas em 2028. Em 2026, no entanto, as duas primeiras do total de 7 estações já devem ser entregues à população, as estações Amazonas e Nova Suíça. As obras estão sendo feitas com recursos dos governos federal e estadual. O secretário Pedro Bruno, de Infraestrutura e Mobilidade, disse que o governo do estado vai acompanhar todo o processo de negociação entre a empresa Metrô BH e as famílias que serão removidas ao longo da obra. O papel do estado aqui é zelar para que esse processo seja feito, dentro das melhores práticas. A gente quer que o metrô, para além de ser um exemplo que nos orgulha enquanto projeto de mobilidade urbana, que é a maior intervenção em termos de melhoria da mobilidade da história de Belo Horizonte, região metropolitana, possa também ser um exemplo nesse processo de desocupação. Estamos no mês da campanha Setembro Amarelo, que pretende prevenir a automutilação, a depressão e o suicídio. Como parte das atividades, a Comissão de Saúde promoveu 2 audiências públicas para discutir o impacto das redes sociais na saúde mental. Para os especialistas ouvidos, o uso de celulares pode trazer danos principalmente para as crianças e os jovens. As redes sociais e os telefones celulares podem viciar como se fossem uma droga. Os estímulos provocados pelos conteúdos online agem no nosso cérebro produzindo dopamina, substância que dá prazer imediato. Por isso, queremos cada vez mais. O mesmo mecanismo do vício em entorpecentes. A constatação é dessa médica psiquiatra e ela alerta: nos jovens, os efeitos podem ser devastadores. Quando o cérebro está imaturo, as crianças, jovens, adolescentes são mais impulsivas e têm mais dificuldades de inibir os comportamentos e de adiar as recompensas. Então, os vícios se consolidam de uma forma mais fácil e mais rápida, de uma forma mais intensa. Entre os perigos a que crianças e adolescentes são expostos estão o cyberbullying, a pornografia, as perseguições, os golpes e os jogos de azar. E a Polícia Civil afirma que o número de vítimas está aumentando. A instituição garante que os criminosos são descobertos em sua maioria, derrubando a ideia de que o anonimato protege aqueles que querem abusar de pessoas vulneráveis na internet. A delegada da Divisão de Crimes Cibernéticos pede que as pessoas denunciem. E no caso de menores de idade, que os pais estejam vigilantes. Muitas vezes os pais acham que os filhos, por estarem nos quartos, teoricamente, longe dos perigos da rua, na verdade, às vezes está acontecendo uma coisa muito pior dentro das redes sociais, atrás dos computadores. Esse ambiente tóxico da internet pode ser fatal. Em alguns casos, jovens tentam tirar a própria vida por perseguições via redes sociais. E para evitar esses casos graves, os pais devem estar atentos a sintomas como depressão, insegurança, problemas de autoestima e tendências violentas. O grupo Depressão Tem Cura busca dar apoio a pessoas que estão em sofrimento. Só tem crescido, todos os anos, se eu não me engano, Belo Horizonte, o índice maior de mulheres com depressão que sofrem, e as redes sociais ela tem tido sim um papel assim muito grande no avanço desse problema na nossa sociedade. E principalmente entre os jovens, Principalmente entre os jovens que estão mais conectados, nas redes sociais. O deputado Charles Santos fala da importância de que o assunto seja debatido. A mensagem propagada aqui hoje deve ter chegado a alguém que estava ali com uma ideação negativa e agora está dizendo não. Valorização da vida,
vou cuidar daquilo que Deus me deu, vou cuidar da minha família, vou seguir a minha vida, os meus projetos, meus estudos. Enfim, esse foi, é e sempre será o objetivo da Frente Parlamentar de Valorização da Vida e da Família. É possível aproveitar melhor o conhecimento científico e tecnológico produzido em Minas, mas isso demanda mais articulação entre as instituições. A avaliação foi feita em Uberlândia, no último encontro regional do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência. Outra cobrança foi por mais investimentos no setor. O conhecimento científico e tecnológico produzido em Minas pode ser melhor aproveitado, mas é preciso mais articulação entre as instituições. A avaliação foi feita em Uberlândia, no último encontro regional no interior do estado do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência. Uma outra cobrança foi por mais investimentos no setor. A Universidade Federal de Uberlândia, que oferece 151 cursos de graduação e pós-graduação, foi o local escolhido para sediar o encontro regional do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na palestra de abertura, este pesquisador destacou um dos espaços de pesquisa da universidade, o Laboratório de Termoquímica, resultado de uma parceria com o governo de Minas para transformar lixo em gás e depois em energia elétrica. Cidades que não têm aterro sanitário podem ser beneficiadas. Ele vai transformar lixo, na verdade é lixo, né, em gás, e esse gás será convertido em energia elétrica e distribuído para as populações mais carentes na nossa sociedade. Para o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais deve ter uma nova matriz de desenvolvimento com base na ciência e tecnologia. Todas as áreas do conhecimento são beneficiadas quando a gente favorece o relacionamento da universidade, das nossas incubadoras de empresa, do nosso parque de inovação tecnológica e, na sequência, isso pode virar uma empresa que está no mercado, competindo no mercado, oferecendo emprego, pagando impostos e diversificando a nossa economia. Nos últimos 10 anos, teria havido um desmonte das políticas nacionais de inovação e tecnologia na avaliação desta pesquisadora. A reivindicação por mais investimentos veio acompanhada de outra, que as políticas de governo deem lugar às políticas de Estado, ou seja, tenham continuidade independentemente de quem está no poder. São impactos sociais, dado que parte importante das inovações são pensadas por órgãos públicos, instituições de pesquisa, que têm como foco aí a diminuição dos problemas econômicos, né, sejam nacionais, sejam os específicos ao estado de Minas Gerais. Preocupação também com a manutenção e ampliação de investimentos nas universidades do estado, como a UENG, presente em 16 cidades. Que sejam utilizados os recursos para fomento, tanto de pesquisa quanto de extensão, porque nem tudo o que nós fazemos fica na sala de aula. Muito do que a gente faz é feito para o mercado de trabalho. Então, eu preciso de atividades práticas, por exemplo. Então, um curso de veterinária, eu preciso tanto de um hospital veterinário, quanto também de práticas veterinárias. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, o Estado tem investido cerca de 500 milhões de reais por ano na ciência e tecnologia por meio da FAPEMIG, conforme prevê a Constituição Mineira. E isso contribui para gerar emprego, renda e desenvolvimento. Isso, no final das contas, se materializa em mais recurso para que a gente possa ter equipamentos dentro dos nossos laboratórios, para que a gente possa ter insumos nos laboratórios e aí, consequentemente, a gente tenha um ambiente de pesquisa melhor dentro das nossas universidades, para que os nossos negócios, os empresários, os empreendedores, sejam de setores hipertecnológicos, como as startups. Os debates em Uberlândia foram os últimos no interior do estado. Está previsto para outubro o encontro regional em Belo Horizonte e em novembro a etapa final também na capital. A ideia é que as sugestões aprimorem o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será votado na Assembleia. Esse plano tem entre os objetivos promover o desenvolvimento socioeconômico de Minas, garantir recuperação e proteção ambiental e reduzir desigualdades. Para a deputada Beatriz Cerqueira, a importância do plano é reforçada pelo que ouviu em Uberlândia. Falta aproveitar melhor o conhecimento produzido em Minas por meio da articulação entre as instituições. Como a gente sai dessa economia de exportadora de commodities? Nós precisamos de uma política de Estado. E é nisso que essa integração, esse sistema integrado, universidades, instituições de pesquisa, parques tecnológicos, podem contribuir decisivamente.
A Assembleia criou um prêmio para incentivar inovações relacionadas à crise climática, uma agenda prioritária do Parlamento Mineiro nesta legislatura. A iniciativa, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, vai selecionar até 10 propostas que ajudem a prever, evitar ou minimizar causas e efeitos das mudanças climáticas em Minas. Cada solução escolhida vai receber R$60 mil e integrar um programa de aceleração promovido pelo BHTEC. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que morem ou tenham sede no Brasil. As pré-inscrições podem ser feitas pelo QR Code que está na tela, até o dia 15 de outubro. Tomou posse nesta terça-feira como deputado estadual o médico Eli Tarquínio, do Partido Verde. Ele retorna para o 8º mandato parlamentar por ter sido o primeiro suplente nas eleições de 2022 da federação partidária composta pelo partido dele, o PV, e também pelo PT e PCdoB. A cerimônia de posse foi marcada pela presença massiva de políticos de vários partidos. Ele está de volta. A capacidade de reunir gregos e troianos do parlamento se mantém. Quando o nome é Eli Tarquínio, posições político-partidárias ficam em segundo plano. Na posse dele, deputados de várias legendas fizeram questão de comparecer. O doutor Eli é sempre uma inspiração para todos nós, combativo, guerreiro, né? E a gente está muito feliz em tê-lo aqui de volta. Eu mesmo fiz questão de vir pessoalmente para dar um abraço e recepcioná-lo. É um deputado técnico que conhece muito bem essa casa, mas, acima de tudo, é uma figura humana extraordinária e que tem, para com o povo mineiro, um compromisso. Em 1991, o médico cirurgião do Alto Paranaíba resolveu entrar para a política. Foram 7 mandatos. Nas eleições de 2022, ele ficou como primeiro suplente da coligação, com 38.960 votos. Agora, retorna ao parlamento para a vaga de Macaé Evaristo, nomeada ministra de Direitos Humanos e Cidadania. O retorno de uns parlamentares mais experientes que nós temos no estado de Minas Gerais. O deputado ele está aqui no seu 8º mandato agora, que inicia, vai representar não só a sua Patos, na Alto Paranaíba, mas todo o estado de Minas Gerais, com seu conhecimento e experiência. A cerimônia no Salão Nobre reuniu também ex-deputados e antigos presidentes do parlamento. Nós que fomos colegas deles aqui, sabemos da maneira singular com que o Eli leva adiante o seu mandato, representa a população de Patos de Minas e de toda a região. Portanto, a Assembleia ganha muito. E ganha também com a ida da deputada Macaé para Brasília, a primeira vez que a Assembleia cede uma deputada para ser ministra de Estado. Sobretudo um parlamentar sério, que tem extrema sensibilidade social e que serve de referências há muito tempo, há muitos mandatos para todos nós. Muitos servidores da casa fizeram questão de prestigiar. O deputado foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por 2 anos. Eu trabalhei diretamente com ele na assessoria e é um deputado extremamente moderado, ponderado, que busca o consenso, que busca soluções pacíficas. Depois de assinar o termo de posse, o deputado começou lendo o discurso, mas logo abandonou os papéis e falou de improviso. Citando a agressão com cadeira durante o debate entre candidatos de São Paulo, afirmou que na política não há espaço para impulsos e que o respeito anda em falta. Criticou também governos que não dialogam e agem dando canetadas. E agradeceu muito por estar de volta. Uma sensação de muita alegria, né? De muita realização, e cada dia mais a gente aprende nessa casa. Aqui é uma universidade do povo, mas é uma universidade que faz a síntese de todas as ciências exatas, ciências sociais, ciências da natureza. Aos 84 anos, o mineiro natural de Uberaba aproveitou os 2 anos fora da Assembleia para se especializar em psiquiatria. Conhecido no parlamento pelos discursos profundos, citando filósofos e passagens da história, ele garante que isso não mudou. Continuará olhando tudo sob a ótica do equilíbrio entre razão e emoção. O homem está mais reativo, ele se irrita fácil e tem que compreender que nós somos diferentes. E para a gente progredir, inclusive, dar um passo de evolução, nós precisamos de muita compreensão.
Bom, e para falar sobre a dívida de Minas com a União, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos. Heitor, a gente viu aí na reportagem da Natália Bini, a gente tem de volta aí o deputado Eli Tarquínio, que é um conciliador, né, além desses discursos que servem para a vida também. Né? Ele tratou, misturando um pouco esse tema da dívida de Minas, ele falou um pouco sobre a questão do regime de recuperação fiscal durante a posse? Falou sim, Joanita. E foi na parte em que ele criticou, a gente viu aí na reportagem da Natália Bini, criticou na expressão dele governos que agem dando canetadas. Foi uma referência clara aqui a um decreto emitido recentemente pelo governador Romeu Zema, estabelecendo aqui no estado o chamado teto de gastos, que é um dispositivo que limita o crescimento das despesas de um ano para o outro. Pelo teto, a gente até já trouxe esse assunto aqui no jornal, pelo teto, as despesas só podem crescer até a variação da inflação do ano anterior. E por que a crítica a uma canetada, né, Joanita? A gente viu, durante a tramitação do regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia, que houve um entendimento aqui na Casa, entre os deputados, de que uma medida como essa, e até com base na legislação federal e na legislação do Estado, só poderia ser aprovada, só poderia vigorar com o aval do Parlamento, do Poder Legislativo. Qual que é a relação que a gente tem entre teto de gastos e o regime de recuperação fiscal que você perguntou? O teto de gastos é uma das obrigações impostas para os estados que queiram fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal, que hoje é o único modelo de renegociação existente entre os estados e a União. Minas, Joanita, está fazendo a adesão por uma outra via, sem passar pela Assembleia, e uma negociação direta com a União, chancelada, referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, por esse arranjo em torno do regime feito em negociação direta e chancelada pelo Supremo, que o Executivo, né, o governo do Estado, entende que pode sim cumprir esse requisito do regime de recuperação fiscal a partir de um decreto. Pois é, esse decreto, né, de teto aí de despesas do Estado, ele vem sendo criticado não só pelos deputados, mas também pela Justiça. Qual que é a posição do governo Zema em relação a esta ação? Joanita, a gente tem um projeto de resolução apresentado pela oposição, que já está tramitando aqui na Assembleia, pedindo que o decreto seja sustado, ou seja, que ele deixe de valer. Mas além do projeto de resolução, que é uma iniciativa aqui da oposição na Casa, tem uma ação tramitando na Justiça Estadual, movida pelo Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, pedindo que o decreto desse teto de gastos emitido pelo governador Romeu Zema seja julgado inconstitucional e, portanto, seja revogado. E aí o mesmo motivo que eu falei, né, Joanita? O argumento central do Sindiúti, dos sindicatos, tem mais sindicatos participando disso, é que exatamente por essa medida não ter passado pelo crivo do Poder Legislativo. Bom, na semana passada, a gente também falou disso aqui no jornal da semana passada, o governo do Estado tinha sido intimado a se manifestar, isso pelo Judiciário Mineiro, a se manifestar em torno dessa ação movida pelo Sindiúti. A manifestação do governador veio, o governador então, ele cumpriu essa intimação aí do Poder Judiciário. O governador e a Advocacia Geral do Estado pediram, Joanita, que essa ação movida pelo Sindiúti seja extinta. Dentre os motivos, o governo do Estado entende que o Sindiúti não tem legitimidade para propor esta ação. E nos últimos dias, Joanita, o governo também publicou na internet um conteúdo naquela linha Verdades e Mitos em torno do teto. Nesse conteúdo, olha o que o Estado afirma, que não vai congelar salários, nem carreiras e nem suspender concursos aqui em Minas Gerais, que não vai impor novas medidas sobre os servidores, isso de ajuste ali do funcionalismo, entende que já cumpriu todos os requisitos que dizem respeito a servidores para adesão ao regime, e que o decreto não, aqui aspas para o governo, o decreto não atropela a Assembleia. Essa expressão, como eu falei, é do Executivo. A medida foi tomada, segundo o governo, pela urgência do cumprimento desse requisito nas negociações diretas aí com a União para adesão ao regime, que vai permitir a retomada dos pagamentos da dívida com a União a partir do dia 1º de outubro, dentro dos moldes do regime de recuperação fiscal. Então, temos aí todas as versões e visões em torno desse tema que ainda está em andamento, tanto na Justiça quanto aqui dentro da Assembleia de Minas. Ok, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Joanita. E seguindo a série de programas voltados às eleições municipais, o Panorama de daqui a pouco vai falar sobre a segurança pública nas cidades mineiras. O jornalista Fernando Gomes tem os detalhes.
Pois é, muita gente não sabe, mas o Brasil tem um sistema único de segurança pública que funciona ou deveria funcionar como funciona o SUS da saúde, com articulação e cooperação entre União, estados e municípios. No caso da segurança, seria entre Polícia Federal, Polícia Civil e Militar e as guardas municipais. Mas será que isso acontece na prática? E você, se sente seguro andando pelas ruas da sua cidade? Vamos conversar sobre isso? O panorama é logo daqui a pouquinho, depois do jornal. Eu espero você. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quarta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e também mais conteúdos da TV é só acessar almg.gov.br. Mas você também pode seguir a gente pelo Instagram. Até mais, amanhã eu tô de volta, viu? Tchau!